Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o princípio de Arquimedes, tá? Que é sobre os fluidos. Então, quando a gente fala em princípio de Arquimedes, a gente sempre trabalha com uma força nova que vocês não tinham visto até então, que é a força do empuxo. O que é essa força? Deixa eu botar aqui. A gente vai ter duas fórmulas que a gente vai poder usar para empuxo. Então, desde que a gente trabalhou lá a segunda parte da primeira unidade do primeiro bimestre, a gente vem falando de líquidos, de fluidos, na verdade, né? Líquidos, gases, ar, água. E eu já falei com vocês a respeito da densidade, da questão de flutuar ou não flutuar. Se o corpo afunda ou se ele não afunda. E isso faz relação com o empuxo. O que seria esse empuxo? Então, a gente pode ter três situações. Vou desenhar aqui como se fosse três recipientes com água, ou qualquer outro líquido, tá? Então, o corpo, ou ele pode flutuar ou boiar, ou ele pode permanecer em equilíbrio. Sempre dentro da física, quando a gente fala em equilíbrio, ou porque ele se mantém em movimento constante, velocidade constante, sem aceleração, ou porque esse objeto ele está paradinho, estático, tá? Ou seja, quando a gente tem equilíbrio, as forças se igualam ou são iguais. Tudo que eu tenho para cima, eu tenho para baixo. Tudo que eu tenho para um lado, eu tenho para o outro, tá? Equilíbrio. A soma das forças vai dar zero, tá? E outra situação é o corpo afundar. Então, ou ele flutua, a gente costuma dizer boiar, né? Ou ele está em equilíbrio, ou ele afunda. E quando esse corpo está dentro de um recipiente com algum líquido, que forças que a gente vai ter? A gente vai ter o peso do objeto para baixo e o empuxo para cima. Esse empuxo, então, é a força que o líquido ou gás exerce para cima, sustentando o objeto, tá? Como quando está caindo algo no ar, vai caindo devagarinho porque tem a força de resistência do ar para cima. Isso é empuxo. Quando a gente está dentro da água, parece que a gente é mais leve, porque a água causa uma força para cima na gente, causando empuxo. E quanto maior esse empuxo, então, se o empuxo for maior que o peso, a força para cima menor que a força para baixo, esse corpo vai flutuar. Se
o empuxo se igualar ao peso do objeto, a gente tem uma força para baixo igual a uma força para cima, ele vai estar em equilíbrio. Igualdade de forças, equilíbrio, tá? E se o nosso peso for muito maior que o empuxo, se o peso for maior que o empuxo, daí o corpo, vou pôr em outro sentido, o corpo afunda, porque a força peso é para baixo, causa uma força maior, o empuxo não dá conta e o objeto acaba afundando. Então, esse empuxo, ele depende da densidade do fluido, do líquido ou do gás em que o objeto se encontra, do volume que está submerso do objeto, então ele não depende da massa do objeto. O peso, sim, depende da massa. Quanto maior a massa, maior o peso. Mas se a gente está falando de empuxo, o que interfere é o volume do objeto. Se a gente pegar um objeto do mesmo material e com a mesma massa, só que uma bola oca e uma bola sólida, a bola sólida vai ter um volume menor, certo? Para ter a mesma massa, o mesmo peso. Então, a bola oca, com certeza, vai dar um empuxo maior. Então, a bola oca tende a boiar, enquanto a bola maciça, que vai ser menorzinha, vai tender a afundar, tá? E quando eu falo que depende da densidade do líquido, quanto maior essa densidade, maior é o empuxo. É igual quando a gente compara a água salgada da água doce. No mar, é bem mais fácil a gente boiar do que numa piscina. Por que que isso acontece? Porque a salinidade da água faz com que a massa específica da água seja maior. A água salgada é mais densa que a água doce, tá? E depende da gravidade. Então, a gente vai ter aqui gravidade em metros por segundo ao quadrado, volume do objeto, mas é o volume que está submerso em metros cúbicos, a massa específica do fluido, então, gravidade, vocês sempre vão trabalhar em metros por segundo ao quadrado, volume submerso sempre em metros cúbicos e a massa específica sempre em quilos por metro cúbico. E isso vai dar um empuxo, que é uma força, sempre que a gente fala em força, é em newton, dentro do Sistema Internacional de Medidas, tá? Deixar um pouquinho mais pertinho. E outro meio de calcular o empuxo, essa força que o líquido exerce ou o gás exerce no corpo, é através da diferença entre o peso aparente e o peso real. O que é esse peso aparente? É o peso do objeto dentro da água. Então, aqui, o P é o peso real, em newtons, massa vezes gravidade, e esse é o peso aparente.
também em newtons. Então, esse peso é o peso dentro do líquido. E às vezes vai aparecer na questão o peso aparente de tal objeto é. E empuxo é sempre uma força em newtons. Então, o empuxo é essa força para cima, tá? Então, a gente pode ter essas três condições. E o que esse empuxo depende? Ele depende da massa específica da água, então, da água, do líquido. Quanto mais denso o objeto, então, quanto maior a massa específica do fluido, quanto mais denso o fluido, maior o empuxo. E a relação do empuxo com um objeto? É com relação ao seu volume. Quanto maior o volume do objeto submerso, maior o empuxo. E quanto maior a massa, nada e vai influenciar no empuxo. Vai influenciar no peso. Influencia na condição de flutuação, equilíbrio ou se afunda. Mas não influencia no valor do empuxo, tá? Porque o empuxo leva em consideração apenas o volume. Então, a massa massa influencia no peso. Força peso é massa vezes gravidade. Então, quanto maior a massa do objeto, maior a força peso. E isso não altera o empuxo. Agora sim, se a gente aumentar o volume do objeto, o empuxo vai aumentar. Quanto mais denso o líquido, também aumentará o empuxo, tá? Então, aqui, o princípio de Arquimedes, ele trabalha praticamente só com empuxo, e eu passei para vocês algumas questões para serem resolvidas, certo? Da apostila, página 53 e 54, e páginas 56 a 58. Vamos resolver algumas, então. Quero que vocês abram lá na página 54. Eu vou resolver a número 4.